gente vai falar sobre Kotlin, que é uma nova linguagem, talvez até uma alternativa para Java para quem está desenvolvendo para Android. E a ideia é a gente dar mais a nossa opinião, assim, utilizando essa linguagem em alguns projetos que a gente fez e também mostrando lados positivos e negativos que tem nisso e tentando talvez dar convencer vocês a testarem também, porque é uma coisa bem legal que a gente acha. Meu nome é Michele Morricone, eu trabalho na Por Que Não. Meu nome é Ademar. Teste. Opa, voltou. O meu nome é Ademar. Alguns de vocês devem lembrar de mim com um pouquinho mais de cabelo do que agora. Só um pouquinho. Eu trabalho com o Michele na Por Que Não. A culpa de estar mobile developer é que eu também ajudo com o time de iOS lá da Por Que Não, então não é apenas Android. E falar um pouquinho da Por Que Não antes da gente começar. A Por Que Não é uma empresa que desenvolve soluções com algumas parceiras e, entre essas soluções, algumas são próprias da Por Que Não. Então, isso dá um cenário que permite a gente fazer aplicações próprias e experimentar algumas coisas. Dentro do que já comentaram numa palestra anterior do IoT, né, Internet das Coisas, a gente brincou um pouquinho com beacons. Nesse aplicativo que vocês podem ver, não está na loja, é um aplicativo que a gente fez mais para estudo mesmo. E, além do beacons que a gente brincou aqui, a gente usou essa linguagem nova que é o Kotlin. E dessa brincadeira saiu uma palestra que a gente fez no GDG. O Bira convidou a gente palestrou lá, bem legal. E a palestra foi tão legal que a gente veio trazer para cá também. Uma coisa interessante é que nós somos desenvolvedores, ou pelo menos talvez a maioria, mas nós somos entusiastas da plataforma e a gente trabalha com desenvolvimento Android, assim. E uma coisa legal trabalhar com isso é porque as pessoas têm diversos projetos pessoais. E é uma coisa, eu acho, um pouquinho mais tátil, assim. Se você tiver uma ideia legal, você pode fazer um aplicativo, você pode disponibilizar na loja ou colocar no GitHub. E eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade que elas têm de criar essas coisas mais micro, assim, para utilizar novas tecnologias. Talvez não seja Kotlin, pode ser outra linguagem, pode ser Scala, pode ser novas libs, diferentes formas de login, diferentes formas de UX, transições, todo tipo de coisa. Então, eu acho bom sempre lembrar para a gente... Muitas vezes a gente trabalha numa empresa grande e não tem possibilidade de escolher a tecnologia que a gente vai utilizar, nem as bibliotecas. Mas a gente pode criar projetos pessoais no nosso tempo e aprender coisas novas com eles também. Bom, vamos começar falando sobre Kotlin um pouquinho. Kotlin é desenvolvido pela JetBrains, eles são os mantenedores. JetBrains é a empresa que criou o IntelliJ também, que é a ideia para Java. Alguém não conhece a JetBrains aqui? Imaginei. Então não precisa de muita apresentação, só dizer que também a IntelliJ é a base do Android Studio, então eles estão bem ligados com a comunidade. Eles têm diversas ideias também, e isso é um ponto que eles têm que tomar cuidado, assim, porque eles estão desenvolvendo, as ideias são escritas em Java, mas basicamente a gente vai tocar nesse ponto para frente. Kotlin é open source, está no GitHub, para quem quiser dar uma olhada ou até contribuir. Ele é baseado na JVM, ele roda em cima da JVM, assim como Scala, Groovy, Clojure e outras linguagens, Java também, né? E a ideia deles é ser 100% interoperável com Java, ou seja, eles querem que rode lado a lado com Java, sem que tenha nenhuma fricção entre as duas. Você pode chamar código Kotlin do Java e código Java do Kotlin, sem que muitas vezes o usuário perceba o que ele está chamando de verdade. Esse é o objetivo final. Principalmente por estar na família do Java, você ganha diversas bibliotecas e você quer esse tipo de comportamento. Vai ter só esse slide de arquitetura e até bem simplificado. Basicamente, só para a gente entender onde que Kotlin se encaixa, a gente tem a JVM, para Android tem a Dalvik, que tem o ART novo, mas eles executam bytecode, certo? Então, você tem diversas linguagens, quando passa pelo compilador, gera esse bytecode que as VMs vão executar. Kotlin está no mesmo nível de Java, Scala, Groovy, etc. Então, às vezes existe uma confusão, as pessoas acham que o Kotlin vai gerar código Java, mas não é verdade. Kotlin gera um bytecode compatível com Java. Um pouquinho da motivação da JetBrains, como a gente comentou, eles têm diversas ideias escritas em Java. Isso
isso significa milhares e milhões de linhas de código, assim. E como quando você tem uma codebase desse tamanho, como que você faz para tentar ir para uma nova linguagem, assim? É complicado. Você não pode escrever tudo do zero. E você não pode ter fricção também. Tem tudo que funcionar como funcionava antes. Você tem que fazer no meio granular. Isso também entra um detalhe que a gente comentando de projetos próprios, que é ideal para vocês poderem estudar, vocês têm liberdade para fazer esse tipo de coisa, mas o intuito da linguagem também é pegar empresas. Então, vocês estudem, brinquem com Kotlin, vejam como funciona e levem para dentro, levem para seus colegas, para a empresa, porque esse é o intuito. A JetBrains está fazendo para melhorar a vida do dia a dia do desenvolvimento dentro das empresas. Java é uma excelente plataforma, todo mundo aqui sabe disso, só que tem algumas peculiaridades, né, como todas as outras. Uma das coisas, quando você está lendo a documentação do Kotlin, que é bem legal, que eu acho, é que diversas vezes eles citam o livro Java Efetivo, que é um livro excelente para Java, eu recomendo todo mundo que leia, e diversas coisas que o livro aponta, assim, eles citam na documentação porque eles tomaram determinada decisão, e muitas vezes eles citam esse próprio livro para se basear no argumento de que porque algumas coisas foram feitas daquela forma. Uma outra característica é considerada uma linguagem moderna. Modernas são linguagens pós-2005, não sei, mas a gente geralmente trabalha com linguagens mais antigas, dos anos 90, 80 e tal, e linguagens modernas, elas enfrentam problemas que a gente tem nos dias de hoje. Codebase de milhões de linhas de código é um dos problemas, mas não só esse. Paralelismo, concorrência, esse tipo de coisa. Mas segurança no desenvolvimento também. Isso é uma coisa que tinha antes, mas não era tão pensado, tão à risca como hoje em dia. Se você vê linguagens como Rust, assim, eles tentam levar essa questão da segurança ao limite. Não é segurança da informação, estou falando, é segurança no desenvolvimento mesmo, para você cometer menos erros quando está desenvolvendo. Quem nunca pegou um no pointer exception? E por que a gente gosta de Kotlin? Assim, a gente escolheu usar naquele projeto e provavelmente vai usar em projetos futuros. Uma é que o desenvolvimento é ativo, não é algo que foi colocado lá com o Hello World e abandonaram, não. Eles têm um time que está em cima da linguagem, está trabalhando com ela, e constantemente tem releases novos. Eles esperam que a versão final saia até o final do ano. Isso é o que todo mundo espera, eu espero, ia ficar muito triste se não acontecesse. Mas o mais importante é que funciona agora. Não funciona um Hello World. Sim, tem aplicativos na loja feitos inteiramente em Kotlin, e você vai continuar usando as APIs de Android, vai continuar a mesma coisa, mas ele funciona agora. Assim, se você quiser, é só instalar o plugin do Android Studio e as dependências. Isso eu vou mostrar para o final. Também um adendo. Você não precisa do aplicativo inteiramente feito em Kotlin. Você pode ter pedaços dele funcionando em Kotlin. Você não precisa reescrever o que você já tem se você for adicionar Kotlin em um projeto que já existe, por exemplo. Em alguns momentos específicos, você pode dar uma pitada ali de umas coisas legais que Kotlin pode facilitar. E em outros lugares, você pode continuar mantendo o Java. Agora, vamos ver como que se parece isso daí. É muito parecido com o Java, a linguagem. Você tem pacotes, seguem as mesmas regras do Java, domínio invertido, etc. Você tem imports estático, normal. A declaração de uma função é feita daquela forma. Se você não tem um retorno, você não precisa declarar qual é o tipo de retorno, mas você precisa declarar que é uma função. E funções não precisam estar dentro de uma classe, elas podem estar dentro de um pacote só. Mas não é tão comum de ver, né? Talvez para extensões que a gente vai mostrar mais para frente. Mas esse é um exemplo bem simples, que ele printa o Hello World. Um exemplo um pouquinho melhorzinho, uma soma de dois números. Então, você vê que a variável está do lado esquerdo e o tipo dela do lado direito. Isso é uma coisa mais comum hoje em dia nas linguagens mais modernas, porque eu acho que fica mais claro a forma como você está descrevendo o seu código. Você fala que a variável N1 é do tipo int. Você não fala int N1... Não sei. Você também nota que o retorno também vai para a direita. Aquele int depois de 2 pontos é o retorno, né? Então essa função soma volta um int. E um detalhe legal também que linguagens modernas começaram a adotar não tem ponto e vírgula. Return N1 mais N2 sem ponto e vírgula. Isso é importante, bem legal. Uma coisa que você pode fazer também, tem algumas características de linguagem funcional Kotlin,
Então, você pode simplificar tudo para deixar em apenas uma linha, deixar uma expressão. Se o seu método for uma expressão de uma linha só, você pode colocar ali assim. Bom, falando sobre variáveis, é assim que você declara uma variável, você coloca val, o nome dela e o tipo, como a gente viu antes. O tipo pode ser inferido em tempo de compilação. Então, ali, ele sabe que o i vai ser um inteiro, por causa do 0. Então, você não precisa sempre declarar qual que é o tipo da variável. É estaticamente tipado, então, ele só inferiu. Em alguns lugares, ele não vai conseguir inferir. Então, isso é uma coisa que ajuda também. Isso. Quando ele não conseguir inferir, aí você vai precisar, como no exemplo de cima, falar qual que é o tipo, por exemplo. Aí ele vai conseguir porque a gente está atribuindo 0, então fica explícito que é um inteiro. Mas há cenários que você vai precisar colocar. Falando sobre mutabilidade, a palavra val ali não está ali por nada. Ela é o mesmo significado do final de Java. Val significa que ela é um valor, é uma variável imutável. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, eu falei que i igual a 0 e depois eu tentei atribuir o valor 1 para i. Isso não funciona, porque eu já falei que i é 0. E se eu quiser que ela seja uma variável de verdade, isso acho que é igualzinho em escala. Você pode definir ela como var, que significa de variável, né, basicamente. E aí ele compila. A regra aqui é que eles quiseram forçar você definir se é final ou não. Isso é uma coisa que você não faz em Java. É uma palavra a mais. Geralmente você não coloca final em quase nada, assim. Mas hoje em dia é muito importante você definir se ela é final ou não, porque quando ela é imutável, por definição, ela é thread safe. E quando a gente está trabalhando com múltiplas threads, é por isso que, por exemplo, o Android exige que você coloque um final sempre que você estiver usando alguma variável dentro de uma closure. Falando um pouco sobre segurança, eles têm o conceito de nulabilidade também na linguagem. Então, por exemplo, ali tem essa variável text, que é do tipo string, e aí, código ok, funciona normal, só que se eu quiser falar que o valor dela é null, na verdade, eu não posso. Por quê? Porque eu falei que o text é do tipo string, então ela não pode ser null. E se eu quiser realmente uma variável possa ter o valor nulo? E aí eu coloco a interrogação, isso é igual em Swift. Isso significa que ela é uma variável nullable, uma string nullable. Então, agora ela vai poder carregar o valor nulo ou o valor string com ela. O que isso vai influenciar? Bom, um exemplo aqui. Por exemplo, eu declarei aquela variável que ela pode ser nula, e ela está com um valor atual de high ali. Quando eu tentar executar algum método, acessar algum atributo desse objeto, o compilador não vai me deixar. Ele vai dar um erro em tempo de compilação e, na verdade, a IDE mesmo já me mostra o erro. O que acontece é que eu não posso tentar acessar aquilo porque essa variável pode ser nula. Para você corrigir esse tipo de coisa, você pode fazer um check de nulo, normal, que a gente sempre vê por aí. Uma coisa interessante é que rola um smartcast ali, então, dentro do escopo do if, ele já sabe que text é uma string, então eu posso usar os métodos normais. Só um adendo também. Ele sabe que é uma string, e notem que há diferença nisso, entre string e string nullable, que é a string com interrogação. Esse é um conceito importante de manter em mente. Isso. Uma outra síntese que você pode usar usar uma interrogação ponto para acessar os métodos, os atributos. Então, ali, por exemplo, ele está retornando o tamanho da string. Assim funciona também, só que... E se fosse nulo? Qual que é o resultado disso? O resultado disso é null, porque ele basicamente ignora a parte da frente do interrogação e retorna nulo naquela expressão. Uma das coisas comuns de utilizar é o que eles chamam de Elvis Operator, que é uma interrogação com 2 pontos. Outras linguagens têm isso também, que é tipo um ou, pipe. Mas, por exemplo, ali no caso de baixo, o que eu estou querendo dizer é que ele vai tentar pegar o tamanho da variável, caso contrário, ele vai retornar 0. E é isso que ele faz. A última coisa sobre nullable é que existe essa forma de você ter acesso ao método, caso você tenha certeza que ele não é nulo naquele determinado momento. Isso não é recomendado, porque geralmente significa que é talvez um mau design, mas às vezes é necessário, então existe essa sintaxe aí. O que acontece se você tentar acessar isso daí e text for nulo no pointer? E por isso tem as 2 exclamações. Quando você precisar fazer isso, pense 2 vezes. Não basta uma, 2. Essa é a sintaxe de class.
Basicamente, funciona igual Java, é bem parecido. Você define ali também as propriedades dentro dela, as mesmas regras do val e var, são para definir o final. Um detalhe também que as classes em Kotlin, elas são final por default, diferente de Java. Então, se você quiser criar uma classe pensando em poder estender ela depois, você tem que declarar ela como aberta, como open. Isso de novo, é uma coisa que está no Java efetivo, assim, que basicamente a argumentação para isso é que quando você desenvolve uma classe pela primeira vez, você realmente não pensa que alguém vai estender ela, então você não prepara o design dela para isso. Se você quiser explicitamente que ela seja aberta, você talvez crie um design melhor para ela, e aí você pode ir lá e declarar ela como open. No Java é o contrário, você define ela como final, se você quiser, mas ninguém faz isso. Uma outra característica, ele tem interpolação de string, aqui embaixo, e isso ele está pegando a variável e isso é tipado, então ele consegue saber se tem erro nessa interpolação ou não. Aqui uma outra forma de fazer, você pode jogar as variáveis para o construtor lá em cima da classe mesmo. Outra característica, variáveis podem ter um valor opcional ou não. Então, ali, por exemplo, o surname é opcional. Outra coisa, ali, eu usei a sintaxe de deixar uma linha só porque a expressão tinha uma linha. E ali embaixo é o jeito que você usa. Você declara a variável, você não precisa dar o new mais, é só usar o nome da classe, abrir e passar os parâmetros. Um detalhe também, a gente queria colocar a classe em Java, como ficaria para vocês terem um parâmetro de comparação, mas ficou grande demais e não ia caber no slide. O exemplo, é de verdade. O exemplo aqui, com esse construtor com um parâmetro opcional, por exemplo, em Java, a gente teria dois construtores, um que só recebe o name e o outro que vai receber os dois parâmetros. Se você já estendeu o view, você sabe que isso é um saco. Ali também a gente usou val para declarar o user. A regra, eu não falei isso, mas a regra geralmente usa val em tudo que você puder. Se você souber que precisa esse valor ser alterado, você vai usar var, mas geralmente é val para tudo. Ali em cima, parece que estão públicos os métodos, mas, na verdade, existe getter e setter por trás, eles são computados. Vou dar exemplo agora. Esse é um exemplo mais Android, né? Então, você está estendendo a Base Activity. Então, você tem uma propriedade que chama SomePreference, que vai retornar um booleano, que é alguma preferência do usuário. O que você pode fazer é uma sintaxe, se não me engano, é igual ou é parecida com o do C#. Swift também tem essa sintaxe. Você pode criar o getter e o setter logo após o atributo, caso seja necessário, e para você retornar um valor diferente do que a propriedade contém. Como que funciona a interoperabilidade disso com Java? Java, por mais que você deixe o atributo público e não tenha getter e setter aqui, ele vai ver um getter e um setter. Para o lado do Java, ele vai ver os métodos ainda. Então, se você quiser deixar só o var lá e o tipo, tudo bem. Se um dia você quiser fazer um setter diferente, é só você implementar ele aqui, que o lado do Java já estava vendo o setter. Uma outra coisa que você pode fazer também é declarar um delegate para esse getter e setter. Esse daí é um que vem na std deles, na standard library, que chama delegates.lazy, e isso significa que ele vai caixar o valor na primeira vez para essa instância. Então, quem quiser acessar esse atributo shared preference a primeira vez, ele vai executar aquele código. A partir das próximas, isso já está cacheado, não precisa de checagem de nulo, etc. e tal. Um outro exemplinho também, para dar um find de view, que é um exemplo mais simples. Ali é como que você dá um cast para um tipo específico. E existem outras alternativas também, similares ao Butterknife, outras até mais mágicas do que o Butterknife para você usar com Kotlin, próprio deles. Mas é só um exemplo, assim, se alguém... Também voltando no exemplo anterior do getter e setter, vale lembrar que nem a gente mostrou no diagrama, né, o único da nossa apresentação, é que o Kotlin está gerando bytecode. O compilador do Kotlin vai pegar seu script Kotlin e gerar bytecode. Então, a comunicação com Java ela é natural. Não precisam ter medo desse tipo de coisa. Tem uma outra sintaxe também que é legal, que é a sintaxe de when. É um switch case mais power. Basicamente, ali nesse exemplo, eu tenho um text, que é um char sequence. No caso, eu atribuí o valor null, ele poderia ser outro. E dentro desse when, você pode fazer algumas checagens, por exemplo, checagem de nulo,
ele vai para frente ali. Uma checagem de um equals no de baixo, se ele fosse aquele valor específico. Você pode verificar o tipo dele embaixo. Coisa interessante, rola o SmartCast ali também. Se eu verificar um tipo dentro ali, ele já sabe que é uma string, por exemplo, e tem o default ali, que é o else, para quando não cair nenhuma dessas condições. Esse código é Java, é basicamente como que hoje em dia você implementa uma interface Lambda, como que você implementa um callback, como que você está simulando um Lambda, mas basicamente ali eu criei um método que chama calculate, ele recebe um runnable, que tem um método só que chama run. Ali, não coloquei nenhum exemplo, mas basicamente ele poderia calcular alguma coisa e retornar no callback depois, certo? Poderia ser numa sync task, etc. O importante é que depois ele retornaria falando, terminei de fazer isso aqui. Para você executar isso, essa é a versão mais comum, que geralmente a ideia é dar autocomplete para você. O IntelliJ também, o Android Studio, ele dá uma diminuída, então ele fica reduzido visualmente, mas o código está lá. Ou você poderia usar também retrolambdas para simplificar e ficar com uma sintaxe mais Java 8. Para quem não tem familiaridade com Lambda ainda, talvez seja desenvolvedor Android e não tenha visto, aquela simplificação que o Android Studio faz quando você cria esse tipo de coisa, vocês devem ter notado, por exemplo, no Click Listener, a gente vai ter um exemplo mais para frente. É como se fosse um Lambda, tipo, ele está falando, você está fazendo isso porque a linguagem não tem essa possibilidade, mas seria isso daqui se ela tivesse, para deixar o código menor, pelo menos visualmente. Esse exemplo agora, o mesmo exemplo em Kotlin, a sintaxe é assim, o nome da variável e na direita o tipo, ali o que ele está recebendo, parênteses, setinha unit. Unit é o void do Kotlin, o void minúsculo, não o void maiúsculo. Significa que eu vou estar esperando uma função que não retorna nada. Parênteses vazio significa que não tem nenhum parâmetro nessa função também, certo? E ali embaixo eu estou executando ela. Como que você executa? Você passa um bloco de código normal, simples. Como só tem um parâmetro, e o parâmetro é um bloco, você pode ignorar os parênteses, então fica bem mais simples e bem mais legível também. Agora, um exemplo um pouquinho mais complexo, soma dois números e o callback disso, o usuário que tem que mandar. Então, basicamente, você tem a função de soma, você passa os dois parâmetros e depois o bloco de... E repara que, dessa vez, se você ver ali em cima a especificação, o meu método de callback ele vai receber um parâmetro do tipo inteiro, certo? Então, ali, por exemplo, eu dei o nome de result, e ele sabe que é do tipo int, porque ele conseguiu inferir, e aí ele vai printar o resultado. Uma outra coisa que você pode fazer... Como o bloco de código é o último parâmetro, você pode jogar o parênteses para cima, e isso é legal para você criar uma DSL bonita. Assim, isso é mais parecido com Ruby e tal, etc. Uma outra coisa que você pode fazer também, vale avaliar se é bom ou não, você pode ignorar o result, a declaração do result, e você consegue pegar o parâmetro recebido com it. Um exemplo Androidzinho comum, button, set um click listener, e é só você passar o código abaixo. Esse exemplo, a interface click listener é uma interface de tipo SAM, que é o Single Abstract Method, e o que isso significa é que o cara vai precisar implementar um método só, se ele quiser implementar essa interface, certo? E aí funciona essa sintaxe. O que acontece quando uma interface um pouquinho mais complexa, que ele precisa implementar mais métodos? E aí acaba tendo uma sintaxe um pouquinho pior, mas mais parecida com o do Java, onde você tem que declarar aquilo object, dois pontos, é que você está criando uma classe abstrata ali que vai implementar a text watcher, e depois embaixo você tem que implementar um por um. A ideia é dar autocomplete para você, igual no caso do Java. Não é tão bonita, mas funciona também igual. Não é tão bonita, mas está parecida com a do Java, então você não perdeu nada ainda. E também, só no exemplo de cima também do Click Listener, se vocês lembrarem, a interface ela recebe uma view como parâmetro. A gente não precisa declarar ela aqui, porque foi o que a gente viu no slide anterior. Ele recebe como it implícito. E a gente geralmente não utiliza, né? Falando sobre interface, como que é a declaração de interface? É praticamente igual a de Java, o básico. Interface, clica, eu estou criando uma que ela tem que implementar um método onClick, certo?
Até agora eu não falei sobre acessibilidade, mas é igual... acessibilidade não, desculpa. É visibilidade dos métodos e atributos. Mas é igual ao do Java, tem 4. Package private, private, protected, public. Por default, package private. Aqui eu não estou declarando, mas geralmente você ia colocar isso como pública. Para interface não é necessário. Não sei porque eu falei isso agora, então, né? Mas, enfim, é pública por default. Uma característica interessante de interface em Kotlin é que você pode forçar a implementação de uma propriedade. Isso, como funciona isso do lado do Java? Quem for implementar essa interface do lado do Java, ele vai ter que implementar um método chamado getEnabled. E vejam que interessante também quando a gente está falando desse tipo de coisa, que existe uma discussão na comunidade sobre herança e composição, e, com isso, o Kotlin ajuda a composição de objetos. Você pode usar em várias interfaces, elas terem algumas coisas default. No próximo, acho que a gente tem um exemplo de um método também. Isso é uma coisa que tem no Java 8, e eles conseguiram colocar em Kotlin, mesmo sendo compatível com a JVM atual. Atual, eu digo que eles também têm esse problema de ter que rodar em Androids mais baixos. Então, isso roda na JVM compatível com Java 1.6, mas, basicamente, o que ele está fazendo é criando uma implementação default dentro de uma interface. Então, se você for ver essa interface, eu tenho um método click, o cara tem que implementar um click e me dizer se está enabled ou não. Como que é utilizado isso? Eu criei uma classe ali, button, simples. O modificador override é obrigatório, não é igual no Java, que é só uma annotation, só para ajudar. Se você estiver reescrevendo, sobrecarregando um método, um atributo, você tem que colocar. Então, no caso ali, eu falei que ela é enabled e o onClick vai só printar, certo? Também dá uma olhada na sintaxe, que é diferente do Java, a gente está usando 2 pontos ali. Sim, de implementação lá em cima. Implements e extends são com 2 pontos. Basicamente, o que você faria se você tivesse o button extendendo, sei lá, button view, seria 2 pontos, button view, vírgula, clickable, vírgula, outras interfaces. Assim é o jeito que você utilizaria, você criaria uma instância de button, daria um clique, lembrando que esse clique eu não implementei aqui, quem implementou foi a interface. E funcionaria isso aqui. Também um outro detalhe de sintaxe de Kotlin, a gente não tem o new. Então, esse button é um new button, se fosse em Java. Agora, também é uma outra coisa que é um pouquinho mais power que Java, assim, que você pode estender classes e colocar seus métodos nela. Certo? Então, por exemplo, nesse exemplo, eu estou colocando um método first em uma string. Certo? Ele só vai retornar o primeiro char dessa string. A utilização, basicamente, você cria uma string normal e você ganha esse método first. Você pode fazer isso para objetos do Java, do Kotlin, do seu aplicativo, etc. E tal. E isso é resolvido com importação estática por trás. Então, por exemplo, você não pode trocar um comportamento de um objeto. Ele sempre vai dar preferência para a implementação já do objeto, sempre que você tentar chamar. Eu também pesquisei, mas eu não achei nenhuma forma de você estender métodos estáticos. Acredito que não tenha. Só reforçando o que o Michele já falou, a intenção disso é realmente estender. Você tem uma classe, que nem o nosso exemplo de string, você quer um método útil que te dá o primeiro caractere. Não é de sobrescrever. Você não vai poder pegar o string e sobrescrever um método que ele já tenha. Você vai estender. Uma coisa interessante nisso é que, quando você vai utilizar Kotlin, você vai adicionar a std deles e você já vai ganhar várias coisas para string, para listas, etc. E o objetivo de ter esse tipo de extensão é para você acabar com as suas string úteis, integer úteis, Android úteis, esse tipo de coisa. Você pode colocar métodos novos numa view, etc. E tal. É sempre uma coisa boa. Como que isso funciona do lado do Java? Eu coloquei isso? Coloquei. Por exemplo, imagine que esse código, a parte de cima ali é Kotlin, eu defini que está no package ext, de extension. Do lado do Java, que é a última linha ali, ele criaria uma classe chamada extPackage, e ali você teria o método estático. Como o primeiro parâmetro é o tipo da classe. Se tivesse mais parâmetros, vírgula, os outros parâmetros. E assim que você consegue enxergar esses métodos do lado do Java. Eu sei que vão perguntar qual que é a performance disso, adicionou tanta coisa, extensões.
Diretamente, eles compilam para bytecode, compatível com o Java 1.6, não tem impacto de performance. Isso é o que a gente sente, eles dizem e toda a comunidade diz, porque é um bytecode direto, não existe uma bridge nem nada. E eles estão gerando bytecode que já era possível antes, só que Java não podia gerar esse bytecode, certo? Mas tem algumas coisas ainda que estão quase lá, que falta dar uma melhorada. O Bira comentou sobre APT, o Android APT. Hoje em dia, meio que realmente está virando um trending. Dagger está utilizando, DBFlow e Vintbuster 3.0 vai utilizar. Acredito que o Butterknife, próxima versão, eles separaram o compilador em outro, talvez você já possa utilizar também. Mas isso não era possível antes no Kotlin. Quando a gente deu as palestras a primeira vez, não era possível. Aí eles introduziram uma ferramenta nova chamada KPT, que é Kotlin APT. E ela funciona bem, você consegue compilar código Dagger, código do DBFlow, do sei lá, Permission Dispatcher lá que o Bira mostrou. Só que ainda ela tem uns problemas, assim como o APT. Se vocês usarem APT, vocês sabem que às vezes tem que dar um clean no projeto, tem que buildar para ele conseguir achar as classes. É um pouquinho chatinho. O KPT também tem esse tipo de coisa. Um outro fator é que ele aumenta o tempo de build também, quando você está usando o KPT. Porque ele vai ter que passar 2 vezes agora pelo seu código, a primeira para gerar o que for necessário e a segunda para linkar tudo. Qual a diferença desse tempo de build para o antigo? Considerável, assim, você percebe que aumentou. Assim. E isso é um outro problema que tem, mas é até uma pegadinha, eu vou colocar mais. O que acontece? Esse código é válido para Java e para Kotlin, é a mesma sintaxe. Basicamente, ali eu estou checando se ele está usando a versão Lollipop para cima. No Java, isso compila, roda no device, funciona em todos os devices, normal. Para Kotlin, um problema é que isso vai compilar, só que em device menos que o Lollipop, ele não vai conseguir passar disso daí. Por quê? Kotlin, em Java, a variável, o Lollipop, ele é um static final int. Então, o compilador é esperto para, quando compilar a versão final, ele injetar ali o valor dela, certo? Ele vai fazer isso no final das contas, o compilador, só que em bytecode, óbvio. E isso vai ser assim para Java. Por isso que, por exemplo, quando você está no Jelly Bean e executar aquele código, ele vai conseguir passar e funcionar, porque ele, na verdade, vai estar lendo só o 21 ali. O Kotlin não está fazendo isso hoje em dia. Eu não sei se isso é por design, eu também não consegui ver forma de se fazer inline de atributos assim. Existe forma de se fazer inline de métodos, mas assim eu não consegui descobrir. Então, basicamente, um fix seria você utilizar, colocar o 21 mesmo, o valor. Isso aqui é uma outra coisa recente também, mas que acontece em Kotlin. Isso é comum, era código que funcionava até pouco tempo atrás. Você pega o res, né, os resources, e depois tenta dar um get caller, passa caller. Isso foi depreciado recentemente. Recentemente na 23 agora. E, basicamente, uma alternativa seria usar Activity Compat e ter um get caller lá, onde você passa a sua activity e passa a caller. Normal. Esse código funcionaria em Java, só que em Kotlin ele não vai achar aquele get caller. E por que ele não acha? Isso é bem raro de acontecer, mas muitas vezes a gente usa métodos estáticos de classes que não estão implementando esses métodos. Na verdade, Activity Compat não implementa o getCaller. Quem está implementando o getCaller é o Context Compat. E o Activity Compat apenas estendeu o Context Compat. Isso acredito que seja por design que eles não fazem isso, até porque Java não tem herança estática de métodos estáticos. Então, você tem que ir direto na fonte de quem está implementando se você quiser executar algum método estático. Então, basicamente, se você vê um método que não foi encontrado na hora que você converteu de Java para Kotlin, esse é o problema. Assim. Eu dei esse exemplo porque isso é tão raro que aconteceu só tipo, nesse negócio do 23. Assim. Outra coisa que também não está 100% é tooling, por incrível que pareça. A IntelliJ é muito boa em fazer ferramentas, mas Java teve anos ali lapidando a IntelliJ para deixar perfeito. Então, você percebe que, por exemplo, o autocomplete é um pouquinho mais lento, até porque ele tem que buscar métodos de extensions também na hora que você dá autocomplete nos seus objetos. Quão mais lento, eu não mensurei, você sente que é mais lento só.
Nessa parte de tooling também, uma coisa para quem está começando a mexer com Kotlin interessante é que o IntelliJ tem um plugin que converte Java para Kotlin. Então, se você não souber como faz determinada coisa no Kotlin, você faz em Java e converte o arquivo para Kotlin. Ele já está no IntelliJ também. A gente vai mostrar como configura daqui a pouco. O tempo de build é maior também. Isso era um dos poréns. A JetBrains, eles curtiam muito Scala, eles queriam que fosse Scala a linguagem que eles escolhessem. Só que um dos problemas foi que o tempo de compilação estava muito grande, estava absurdamente grande, assim, principalmente para a codebase do tamanho deles. Isso é um problema que tem hoje. Eles estão, um dos últimos posts no blog deles foi que eles estão tentando resolver o tempo de build, tentar dar uma amenizada. Mas isso eu testei em mais ou menos um aplicativo que estava em Java. Antes de converter, ele levava uns 20 segundos em tempo para compilar e para buildar de um clean. Ele passou a levar tipo de 35 a 40 segundos para o Kotlin. Então, meio que quase que dobrou assim. Então, tem um custo, eles estão trabalhando nisso, e acredito que melhore com o passar do tempo também. Isso pode ser um problema muito sério se demorar muito o seu aplicativo para buildar, como pode ser um problema insignificante se ele for muito rápido. Lembrando que é uma build clean. Se for uma build incremental, aí é quase o mesmo tempo e é bem rápido. Como que configura o Android Studio? Bem simples. Abre as preferências, instala o plugin do Kotlin, vai chamar Kotlin, tem nos repositórios oficiais, e reinicia o Android Studio. Normal, 2015, tem que reiniciar as coisas ainda. Como que você configura agora o seu projetinho Android? Isso daí, para quem desenvolve Android, já é bem básico. Você vai colocar uma dependência a mais no seu build script, que é o plugin do Kotlin, para Gradle. Dentro do seu aplicativo também, você vai ter que dar um apply no plugin deles e colocar a dependência, que é a Standard Library deles. O resultado final do APK dá mais ou menos uns 500 KB a mais no seu APK, se você usar a STD deles. Acredito que seja obrigatória, mas óbvio que se você usar um ProGuard da vida, você não vai estar usando a maioria dos métodos, ele vai acabar removendo para você. Mas também não influencia tanto como outras libs que a gente usa por aí. 4, como o Ademar falou, a gente pode ir qualquer arquivo Java e converter ele para Kotlin. Tem um atalho lá, Command Shift F15, alguma coisa assim, não sei qual que é. Mas você pode ir convertendo arquivo por arquivo, ver como vai ficando. Às vezes você não sabe como faz uma interface. Faz lá em Java e passa para Kotlin. Vai ser igual. Mas tem outros exemplos, sei lá. Mais para aprendizado mesmo, né? Você querer ver como faz algo. E até para, por exemplo, esse aplicativo que eu estava fazendo os testes do tempo de build, então eu tive que converter ele todo para Kotlin. Levou pouquíssimo tempo, assim, foi acho que 1 hora e pouco, que eu levei para converter todos os arquivos de Java para Kotlin, só executando, vendo o que estava ok ou não. Algumas coisas ele convertia, só que não ficava o jeito Kotlin de fazer. Ele ficava um jeito meio... do jeito que estava antes no Java. Então, você pode dar uma melhorada. De referência, eu tenho 4 links. Os links não estão ali, mas no final tem o link da palestra e lá na documentação tem eles. Os links seriam meio grandes, colocar aí. Basicamente, tem a referência do Kotlin, que é a documentação. Eu sei que é meio ruim ler documentação, tal, não sei o quê, mas a documentação dos caras é espetacular, como eu já falei várias vezes aqui. O jeito que eles fizeram para documentar tudo é muito conciso, muito simples, e você aprende, em poucas horas, você aprende tudo sobre a linguagem e o que é o objetivo deles com ela. É muito bom. O blog do Kotlin também, para quem quer seguir as notícias, é bem interessante. Eles discutem bastante sobre design de linguagem, perguntam para a comunidade o que eles acham, o que eles estão achando de novas features, se está legal a sintaxe, se não está, então eles estão evoluindo. Ultimamente tem mudado bastante a sintaxe, porque eles querem lançar essa versão final. O outro link ali é um doc que o Jake Wharton escreveu sobre Kotlin, que ele apresentou na empresa na Square. O objetivo era que ele queria meio que tentar apresentar o Kotlin como uma alternativa para Java dentro da empresa deles. Então, ele escreveu um documento gigante com as funcionalidades de Kotlin e no que ajudar no dia a dia deles, baseado nos aplicativos que eles têm e na codebase deles. É bem legal, principalmente se um dia você quiser tentar convencer o diretor de tecnologia que Kotlin é uma opção viável. É bom, talvez, seguir o exemplo do Jake ali. O último é um livro, para quem ia perguntar talvez sobre um livro, Kotlin for Android Developers, o Antônio Leiva, em espanhol, está escrevendo. Se não me engano, passou de 50% já, ele não está 100% escrito, mas você pode comprar o livro já e ver o andar do livro. Eu estou lendo e é muito bom. Assim, basicamente, ele está dando todos os passos para você desenvolver um aplicativo Android
de forecast. A última coisa que eu ia falar é que eu vejo muitos desenvolvedores tendo receio de aprender alguma coisa nova. Eles querem investir tempo naquilo que é certeza que vai dar certo, assim, sabe? Sendo que não existe isso, não existe certeza no que a gente faz. A única certeza que a gente tem, cara, é que o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, fica com a gente. Se Kotlin não for para frente, se, sei lá, o Google fala que Dart vai ser a próxima linguagem, ou Java 8, quem sabe, que bom, sabe? Mas as características do Kotlin estão em outras linguagens também. E você aprende muito com isso. Não só com linguagens, mas com bibliotecas e outras coisas. A mensagem é tipo, estude bastante, veja coisas novas, sabe? Aprende, melhora, evolua, assim. E itere, fique iterando nisso. Essa é a parte mais interessante, não fiquem acomodados. E vamos fazer a comunidade evoluir também, um pouquinho. É isso aí, obrigado. Se tiverem perguntas... Bom.